Agora, às 6h49, com o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, que vai nos trazer mais informações a respeito de como o governo tem tentado e conseguido atender os aposentados e pensionistas nesse processo de devolução dos valores descontados dos benefícios depois da operação sem desconto, que está investigando aí fraudes nesses descontos, cobranças não autorizadas dos segurados. Presidente, bom dia para o senhor, obrigada pela conversa com a gente aqui na Nova Brasil FM. Eu começo te perguntando a respeito da reunião que ontem aconteceu entre o senhor, o presidente dos Correios, o Fabiano Silva dos Santos, o corpo técnico das duas partes, para tentar desenhar um possível eventual atendimento presencial a esses beneficiários. Como estão sendo essas conversas? Como foi esse encontro de ontem? Houve algum tipo de avanço? Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Um prazer enorme estar aqui com vocês para trazer mais esclarecimentos sobre esse grande processo de busca, de regularização dos descontos associativos e o ressarcimento. Ontem pela manhã nós tivemos realmente uma reunião com o presidente Fabiano dos Correios. Os Correios já são parceiros do INSS em outros projetos, como a questão do AtesteMed, e fomos discutir eventuais parcerias daqui para frente. Logicamente, a gente está monitorando os canais de atendimento disponibilizados, o meu INSS 135, ontem chegamos a uma marca bem expressiva de 23.543.000 acessos ao meu INSS, um número bem significativo até às 17 horas, mas a gente está monitorando e vendo outros caminhos, possivelmente para atingir mais beneficiários do INSS. Nenhuma outra porta ainda é aberta, não adianta ir para a fila dos Correios, para a fila da Caixa Econômica Federal ou para a fila das agências. Hoje, por enquanto, ainda o atendimento é pelo meu INSS, aplicativo e site, ou quando você liga para a Central 135. A gente teve ontem, no fim do dia, a divulgação, de fato, desse balanço que vocês fizeram, e o próprio INSS informou que mais de 1 milhão de brasileiros, contando ontem e anteontem, informaram por esses canais digitais que não autorizaram esses descontos e que pediram esse reembolso. Até quando vai seguir esse prazo para que esses beneficiários indiquem que esses descontos não foram autorizados, se esse for o caso, e quando que, de fato, vai começar o processo de devolução desse dinheiro? Na verdade, assim, não tem um prazo final para poder fazer o requerimento desse ressarcimento, então todos podem ficar calmos, podem ficar tranquilos, não há uma data limite para fazer esse tipo de procedimento. Quanto à devolução, nós temos 3 situações. A primeira situação é aquele valor descontado no mês passado do contra-cheque do nosso segurado, do nosso aposentado e pensionista, que foi retido pelo INSS e não repassado às entidades. Esse valor vai ser devolvido automaticamente na próxima folha, ou seja, final de maio, começo de junho, junto com o seu benefício previdenciário, junto com a sua aposentadoria e pensão. Não precisa assinar nada, não precisa fazer qualquer ato para poder conseguir essa devolução. Esse total corresponde a 292 milhões de reais que serão restituídos aos nossos aposentados e pensionistas. Temos uma segunda leva, que são já oriundos desse requerimento, dessa situação do pedido do nosso aposentado e pensionista, porque quando ele faz o pedido, o INSS cobra automaticamente dessas entidades que aparentemente ou que descontaram do nosso segurado, para que junte o comprovante demonstrando a regularidade da sua inscrição ou efetive o ressarcimento para o nosso segurado. Como que ele faz esse ressarcimento? Esse ressarcimento ele é feito com depósito na conta única, na conta do INSS, e o INSS reembolsará o nosso segurado na próxima folha dele. Ou seja, se ele fizer o pagamento, a restituição agora, em maio, ele vai receber em junho. Se ele fizer em junho, ele recebe em julho. Tudo isso para proteger nosso segurado, para que não precise ficar mantendo contato com terceiros, para não informar
número de Pix, CPF, conta corrente. Se alguém pedir alguma informação dessa, é golpe. E há um terceiro momento, em que, verificado que a instituição não comprovou o vínculo ou não efetuou o pagamento, o reembolso ao nosso segurado, o INSS vai garantir o ressarcimento de todos, ninguém vai ficar no prejuízo. Mas esse não tem um cronograma já pré-estabelecido. A gente está levantando o valor, levantando as entidades que estão sendo reclamadas, levantando essa situação para a gente saber o quanto do total a ser devolvido para a gente soltar esse cronograma de pagamento. 6h54, você está na Rede Nova Brasil FM e a gente conversa ao vivo com o presidente do INSS. Presidente, obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender. O senhor tem dito nas entrevistas que o governo, o INSS, enfim, ainda não sabem de onde sairá o dinheiro para essa devolução de um dinheiro que nunca deveria ter saído da conta de aposentados e pensionistas desse país. Isso não pode gerar uma certa insegurança em pessoas que já estão inseguras nesse processo todo, presidente? O governo não tem ideia, o governo não sabe realmente de onde esse dinheiro vai sair a essa altura do campeonato, por gentileza? Diego, bom dia. Na verdade, não é que o governo não tem ideia, o governo não sabe de onde vai sair. Efetivamente, primeiramente, a gente tem que saber qual o valor que vai sair. Qual valor vai sair, a gente precisa fazer um encontro de contas, a gente precisa verificar de onde vai tirar. Nós temos um teto de previsão, se 100% dos benefícios fossem fraudados nesses 5 anos, que seria 5,7 bi. Pelos números aqui mostrados, pelos números consultados, a gente verificou que não são 100% das pessoas que estão reclamando. E isso gera um valor diferente. Eu preciso saber o quanto do valor. Nós já temos mais de 1 bilhão presos, bloqueados desses fraudadores na Justiça, no dia da operação da Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Ali já tem 1 bi, mais de 1 bi, para poder garantir esse ressarcimento. A Advocacia Geral da União já ingressou com outras 2 ações, pedindo mais de 2,5 bi também de bloqueio. Se faltar dinheiro, nós cobriremos esse rombo, essa diferença. O que está em jogo é quanto que precisará ser coberto. Precisará ser coberto, se esse valor já apreendido, bloqueado, é o suficiente? Não sabemos, não temos ideia de onde. Todos serão ressarcidos. Essa é uma afirmação. Então, o nosso segurado, aposentado e pensionista pode ficar tranquilo. Se vai sair esse montante já apreendido é o suficiente ou não, isso para ele, pouca diferença vai fazer quanto à questão do ressarcimento. Muito bem, uma boa explicação do presidente do INSS, então, para você, pensionista e aposentado que nos acompanha em todo o país agora na Rede Nova Brasil FM 6h57. Presidente, eu tenho mais uma pergunta para o senhor, que é a seguinte: eu também tenho visto nas entrevistas, inclusive nessa, o senhor tem falado, pedido calma para os pensionistas e aposentados, fiquem tranquilos e tudo mais. Eu entendo isso como uma forma de dizer, olha, não tem um prazo, você não precisa correr, não vai vencer o prazo e você vai ficar sem a possibilidade de pedir o seu ressarcimento. Por outro lado, presidente, se a gente se colocar no lugar desse montante aí, 1 milhão de pensionistas e aposentados que foram surrupiados nas suas contas, sem saberem que estavam sendo surrupiados, se eles escutam o presidente do INSS pedindo calma para eles, eu fico imaginando que o nosso ouvinte deve falar, calma caramba, tiraram o meu dinheiro da conta, eu quero o meu dinheiro logo. Eu sei que tem todo um processo, mas queria dar a oportunidade, presidente, de muito gentilmente o senhor nos atendendo nessa manhã, só de deixar isso bem claro para o nosso pensionista. A calma que o senhor pede não é uma calma de tipo assim, fique aí na sua, que quando der a gente vai pagar aquilo que é de direito do seu, né? É uma calma no sentido de não precisem correr, que os processos estão sendo cuidados devidamente. É isso, né, presidente? Por gentileza. Bom, Diego, todos receberão, todos. Não há uma corrida de quem pedir primeiro, os 1 milhão que pedir primeiro, 100 mil que pedir primeiro, serão ressarcidos. O INSS mantém 40 milhões de benefícios previdenciários. Nós tratamos com mais de 37 milhões de pessoas. Se 37 milhões de pessoas acessarem junto o sistema não daria conta, cairia.
Hoje a gente já entrou na normalidade. Hoje, no terceiro dia, os sistemas já estão menos acessados. Se a gente for olhar, em pouco mais de 24 horas, 23 milhões de acessos no aplicativo Meu INSS. Só para fazer essa consulta, se ele teve desconto ou não, 4.325.000 pessoas fizeram essa consulta sobre eventual desconto. E desses 4 milhões, 1.993.000 fez a consulta, mas ele já tinha sido avisado que não tinha desconto algum. Ou seja, ele foi conferir se aquela informação era verdadeira ou não. Essas pessoas que foram avisadas no dia, na penúltima quarta-feira, elas, na verdade, muitas vezes vão checar para verificar se aquela informação que foi dada era verdadeira ou não. Agora, um número interessante, Diego, que desses 1.900.000, mais de 2.400.000 tinham algum desconto, consultaram a base para verificar qual entidade descontou, mas apenas 1.069.000 apontou que tinha algum desconto errado. Essa diferença de 1.400.000 que olhou e não confirmou se era verdadeiro ou se era falso, para a gente está estudando o que está acontecendo com essas pessoas. Presidente, nas entrevistas que o senhor tem dado a toda a imprensa, o senhor tem dito que o governo está reavaliando essa posição do INSS enquanto intermediário desses descontos associativos, porque existe um entendimento de que, por conta desse contexto, o governo foi colocado numa situação bastante complicada diante dessas cobranças indevidas ao longo dos últimos anos. Tentando voltar um pouco mais atrás, a minha pergunta ao longo desses últimos anos, o INSS de alguma forma exigiu que essas associações, de períodos em períodos, revalidassem essas autorizações dos aposentados e dos pensionistas para que esses descontos fossem feitos? Havia um processo de checagem que era exigido nos últimos anos pelo INSS, ou a coisa vinha acontecendo desde os anos 1990, não é? Que é quando esses descontos podem acontecer direto, desde quando esses descontos podem acontecer direto no benefício, e a coisa corria meio que solta? Então, na verdade, os descontos, apesar de previsto na lei em 91, ele começa a ser feito pelo INSS em 1994. Em 94, a primeira instituição, que foi a CONTAG, começou a fazer o desconto em folha. E, desde então, as instruções normativas do INSS traziam como se fosse uma certa confiança, uma certa parceria com essas instituições associativas. Elas celebravam um acordo de cooperação técnica com o INSS e, com isso, elas passavam a informação de quem era associado e quem tinha autorizado. E, na confiança, esses valores eram descontados do seu contra-cheque. O INSS tinha o poder, ou ficava com essa incumbência, de que, havendo qualquer dúvida, ou de tempo em tempo, ele poderia checar se a instituição realmente tinha os documentos comprobatórios desse vínculo associativo e dessa autorização para desconto. Só que isso nunca foi feito. Isso nunca ocorreu. E teve um gravame maior, porque a partir de 2019 começa a crescer as reclamações sobre vínculos não existentes, e é editada uma medida provisória para falar da obrigatoriedade dessa checagem, muda-se o prazo de 1 para 3 anos, depois essa medida provisória não entra em vigor, não ocorre checagem, deixando uma situação muito frouxa para essas associações. Com o agravame em 2021, algumas associações laranjas, aquelas que não prestam serviço nenhum ao associado, elas não têm nenhuma atividade associativa efetiva, faz acordo de cooperação técnica com o INSS. Entidades essas que não poderiam funcionar, entidades essas que não tinham capacidade técnica para serem associação. E o INSS celebra um acordo com essas empresas que tinham o único e exclusivo interesse de fraudar pessoas, fraudar aposentados e pensionistas. Presidente, só para a gente concluir, 7h03 agora, virou o relógio 7h04, você está ao vivo na Rede Nova Brasil, a gente conversa ao vivo, com exclusividade, com o presidente
do INSS, que gentilmente atendeu aqui o nosso convite do jornalismo da Nova Brasil. Presidente, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, fala que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição no indébito, ou seja, por igual ao dobro do que pagou em excesso. Ou seja, esses pensionistas e aposentados teriam que receber o dobro do que tiraram deles, segundo o Código de Defesa do Consumidor e a interpretação de alguns especialistas. Enfim, todo o desgaste que os pensionistas estão tendo, de correr atrás com isso, de ouvir uma entrevista dessa aqui no rádio, de entrar no sistema, tudo isso é um tempo que esses senhores e senhoras brasileiros, já vai passar de 1 milhão, eles não fizeram nada para isso, né? Foram roubados, enfim, estão tendo que ter esse trabalho todo. O que eu estou querendo dizer, presidente, é o seguinte, o senhor está aí fazendo o seu trabalho de avançar com esses processos, de tranquilizar a população, de garantir o básico que é a devolução desse dinheiro. E a polícia, enfim, o judiciário vai tomar as providências cabíveis, vai ter que avançar com isso. E na política, o Congresso está querendo avançar com uma CPMI para que isso não seja assim, ó, tá resolvido, devolvemos o dinheiro e vamos tocar a vida como se nada tivesse acontecido. O INSS estaria pronto hoje, presidente, para lidar com uma CPMI no Congresso Nacional, para mexer ainda mais nesse vespeiro e tentar descobrir os detalhes de todo esse roubo aí de pensionistas e aposentados brasileiros? É perigoso quando coloca Código de Defesa do Consumidor com o INSS. O INSS não tem relação de consumo algum com os nossos aposentados e pensionistas. Nós somos regulados, inclusive, por uma outra lei, que é o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Não é uma relação de consumo do INSS. O INSS está ressarcindo porque um serviço privado entre instituição e segurado, que era mediado, que era verificado pelo INSS, ocorreu uma fraude. Nós devolveremos o valor descontado corrigido, conforme regra própria para serviço público. Regra de devolução em dobro, não podemos levantar essa expectativa, essa falsa expectativa. Nunca ninguém falou em devolução em dobro para órgão governamental. Somos regidos por outras leis, por outras regras. Se for querer o valor em dobro, vai ter que buscar uma relação privada com as instituições. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro, para que não tenhamos uma expectativa que seria frustrada. Nós vamos devolver o dinheiro corrigido que foi descontado. Injustamente, indevidamente descontado. Quanto à questão da CPMI, eu, particularmente, eu não tenho essa vivência para saber se a CPMI é boa, se a CPMI é ruim, se vai investigar, se não vai. Para mim, como presidente do INSS, o que eu posso dizer? Se a CPMI for criada para apurar esse fato já está sendo investigado pela Polícia Federal, pela CGU, o INSS, tudo que podia fazer agora, já fez, não há mais desconto, há um bloqueio nesses descontos, não há efetivamente nenhum desconto associativo a ser feito de agora em diante, se vai continuar depois de passar limpo essa situação, um desconto ou não, é uma situação que tem que ser discutida em caráter amplo, porque tem vantagens e desvantagens desse modelo, então isso tudo tem que ser discutido. Quanto à questão da CPMI, para fins de INSS, a nossa função não é uma discussão, um embate político, é garantir que as pessoas, os nossos segurados, recebam regularmente o seu benefício previdenciário. Nós somos uma seguradora, nós somos uma instituição de previdência a maior do mundo. Nós gerimos R$1 trilhão ano para distribuir, para pagar benefícios previdenciários. Então, essa discussão, se vai funcionar, se vai atrapalhar ou não, isso não compete ao INSS. 7h08, a gente conversou ao vivo com o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, para trazer as atualizações a respeito de todo esse processo de ressarcimento que se inicia agora aos aposentados e pensionistas descontados de forma irregular. Presidente, obrigada pela gentileza da entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui à Nova Brasil FM. Que agradeço a vocês, agradeço os ouvintes, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. 7h09, vamos de rápido intervalo? Na volta tem muito mais para você, não sai daí.